Eu aproveito também para cumprimentar, em nome dos desembargadores Mairan Maia, Carlos Delgado e Antônio Morimoto, eu queria cumprimentar todos os magistrados aqui presentes. Muito obrigado pela presença de todos. Nosso assunto, né, a regulação da atividade seguradora e o mercado da proteção veicular, é um debate que faremos com o apoio da escola, né, e da SUSEP. Gostaria de agradecer também o apoio da Confederação Nacional das Empresas de Seguro, a CNSEG, que nos ajudou a promover esses eventos, doutora Glaucia e doutor Diogo. Muito obrigado pela presença de vocês. Que a CNSEG nos ajudou a promover esse evento em todos os outros tribunais. Né, como dizia o poeta, né, é o último, mas não menos importante. Muito pelo contrário, nós deixamos aqui o Tribunal da Terceira Região por último, justamente pela importância econômica do tribunal, né, frente ao nosso país. Os dados da CNSEG apontam que existe no Brasil um total de 63 milhões de automóveis e 10 milhões de caminhonetes. No entanto, menos de 30% tem seguro. Então, paralelamente a esse cenário, o mercado de seguros enfrenta um desafio significativo quando pensamos em atuações de associações de proteção veicular. Então, esse é o tema do nosso encontro de hoje, debater os desdobramentos da regulação da atividade seguradora e o mercado da proteção veicular, abordar os aspectos do arcabouço normativo, deputado, e a forma como o judiciário interpreta, ampliando a discussão sobre um sério problema que resulta em fortes consequências na economia nacional. Então, contamos hoje com a presença desses grandes magistrados e eu já passo a palavra ao nosso anfitrião, presidente do tribunal, desembargador Carlos Muta, para abrir o nosso seminário. Boa tarde a todos. Agradeço a fala inicial do Dr. Tiago Salles. Queria registrar a enorme satisfação do tribunal em sediar esse evento, em que contaremos com a exposição e a participação de ilustradas autoridades sobre o tema em debate. Primeiramente, como expositor, o ministro Gurgel de Faria, uma referência no direito tributário, não apenas do Superior Tribunal de Justiça, mas também na doutrina brasileira especializada. Sua Excelência, além de atualmente ser ministro da Corte Superior, foi presidente do TRF da 5ª Região, tem uma longa carreira, uma longa história de serviços prestados à Justiça Federal e ao país. Estar aqui com Vossa Excelência é sempre um privilégio e a casa o recebe de braços abertos e com muita alegria. Também gostaria de registrar a presença do nosso ministro, né? Ministro da nossa terceira região, Paulo Sérgio Domingues, especialista, doutrinador na área de direito processual, estudou e se formou e teve cursos na Alemanha, né? Então é um berço jurídico da maior tradição, importância, e além de tudo, o que já dedicou à Justiça Federal em termos de jurisdição, também foi presidente da nossa associação, e é uma figura querida de todos nós, aqui da Justiça Federal da Terceira Região, e é uma alegria recebê-lo conosco nessa tarde também. Também gostaria de saudar o deputado federal Vinícius Carvalho, da nossa bancada paulista, né? E que está aqui conosco, falando que participará desse evento de regulação da atividade seguradora e mercado ilegal da proteção veicular. Também agradecer ao Dr. Roberto Alves de Queiroz, que é o diretor da SUSEP, né? Saudá-lo, agradecer a presença, e dizer que um evento dessa natureza é sempre rico em uma oportunidade para nós debatermos um tema que não é comum no âmbito da Justiça Federal, mas que enriquece a nossa capacidade de compreensão dos diversos aspectos e das grandes questões jurídicas hoje em debate no país, sobretudo em circunstâncias tão específicas como as que vivemos, né? Na questão, por exemplo, da tragédia climática que tivemos lá no Sul e as questões que decorreram exatamente da cobertura securitária desses eventos, do custo social do seguro e do resseguro. Tudo isso é de fundamental importância para que nós possamos compreender a complexidade dos temas jurídicos que poderão vir direto ou indiretamente para a Justiça Federal, né?
Então, gostaria de agradecer a oportunidade de sediarmos esse evento, juntamente com a desembargadora Marisa Santos, que é a nossa diretora da escola, agradecer a presença do nosso corregedor regional, desembargador Nelton dos Santos, que participa aqui com um olhar sempre atento da corregedoria, um órgão que auxilia em grande extensão a atuação dos magistrados, e é preciso dizer que Sua Excelência está fazendo uma gestão construtiva na corregedoria, né? Então, longe daquela gestão disciplinar ou com essa conotação, Sua Excelência está conferindo à corregedoria uma feição de cooperação, de auxílio, de compartilhamento de experiência com os nossos juízes. Tenho certeza que os novos juízes que estão aqui reunidos podem contar com a corregedoria nesse aspecto da formação nesses primeiros anos de exercício profissional. Agradecendo, portanto, a presença de todos, já devolvo a palavra ao nosso organizador do evento. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente. Continuando esse nosso encontro, eu já passo a palavra para o nosso querido ministro Gurgel de Farias, que é graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é mestre e doutor em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco, como docente é professor da Federal do Rio Grande do Norte, do IDP e da Uninove. Foi juiz federal e desembargador no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cargo que ele exerceu até a sua nomeação no STJ. Professor Gurgel, eu já passo aqui, eu sei que o senhor gosta de falar em pé, então eu já passo aqui o microfone para o senhor, agradecendo a sua participação. Obrigado, Tiago. Tem um ali que eu... Opa, mais fácil. Vou tentar. Vamos ver se não vai dar, no caso, interferência das caixas. Se eu for passando na caixa, eu vou dar uma corridinha para ver se dá certo. Bem, eu vou pedir licença a todos e a todas para me dirigir inicialmente à mesa, cumprimentando o presidente Muta, pela acolhida, né, que nos faz. Eu até estava perguntando, e eu já cumprimento a desembargadora Marisa, se toda vez esse lanche é tão caprichado, sabe, pessoal? Que eu vi ali, estavam uns quitutos gostosos e tal. Essa turma é tão bem cuidada assim. A desembargadora Marisa falou baixinho, disse, olha, não, parece que é só porque os ministros estão aqui hoje. Mas eu vou pedir para o presidente estender esse tratamento aí para todos os dias de curso. Então, vamos torcer que o presidente capriche, hein? Cumprimento o meu querido amigo Paulo Sérgio, que já tínhamos, a gente pode dizer que nós da magistratura federal está se agigantando, né? Mas a gente entrou num tempo em que a magistratura federal era pequena. A gente já tinha uma amizade, mas assim, como essa amizade foi se solidificando nesse 1 ano e meio, quase 2 anos que estamos juntos, então é realmente uma grande alegria, tá certo? Faço esse cumprimento também ao meu querido colega da magistratura aqui da 3ª Região, corregedor, desembargador Nelton Santos, o deputado federal aqui por São Paulo, Vinícius Carvalho, e o Queiroz aqui da SUSEP também. Então, é uma alegria. E assim, cumprimento a todos da mesa, mas não posso deixar de registrar o convite que me foi feito em nome do Instituto JC, através da Érica e do Tiago já está por ali, e também a CNSEG, através do presidente e da Glaucia Carvalhal. É sempre uma alegria esses nossos encontros. Bem, qual é o tema que nós nos propomos a falar? E aí, eu tenho o passador, tem, pessoal, para não ficar dando trabalho para vocês? Opa, pronto. O tema que nós nos propomos a falar hoje é inteligência artificial. Não é inteligência artificial, tá, pessoal? Vocês vão dizer, olha, a gente recebeu outra coisa. Na realidade, eu pego esse mote da inteligência artificial só para mostrar como isso está presente no nosso dia a dia. E qual é o mote? Eu estive, em maio agora, participando de um evento organizado pela ESA Nacional, que é a Escola Superior, no caso, co-irmã aqui da Escola do TRF3, no caso da OAB Federal, do Conselho Federal. E esse evento foi em Madrid, os primeiros dias do mês de maio. E
quem fez a abertura do evento era Segurança Jurídica e Tributação, é a minha linha de pesquisa, eu fui um dos convidados para falar, e quem fez a exposição inicial foi o ministro Barroso. Quem já teve a oportunidade de ver os escritos, eu não digo pelo fato do ministro Barroso hoje estar no Supremo, mas sabe realmente que é um grande constitucionalista. Eu já tive a oportunidade de dizer a ele que no meu mestrado, no milênio passado, e o meu doutorado, que foi agora já nesse milênio, então já estava ali me abeberando nos escritos dele, e ele é também um orador sensacional na minha visão. E o ministro Barroso ele tem uma mania, digamos assim, já de começar as suas falas, quem assistiu vai lembrar disso, e ele gosta de dizer: eu vou começar a minha fala dividindo em 3 partes. E aí começa ali com aquelas 3 partes. Nessa ocasião, estávamos assistindo eu, o ministro Marcelo Navarro, que usa o nome Ribeiro Dantas, mas que ninguém sabe, quer dizer, lá do Nordeste, ninguém sabe que é Ribeiro Dantas, é o nosso querido amigo e irmão Marcelo Navarro. Marcelo Navarro chegou e botou assim: ó, Lula, vou pedir aqui, ele me chama Lula, ó, Lula, vou pedir aqui para o ChatGPT fazer uma palestra do Barroso, vamos ver o que é que vai sair. Na mesma hora, o ChatGPT fez e colocou: vou iniciar a minha fala dizendo que vou dividir em 3 partes. Para que vocês não pensem que foi a inteligência artificial que fez essa minha palestra, eu não vou dividir em 3 partes. Eu vou dizer o caminho que eu quero trilhar com vocês, o passeio que eu quero fazer com vocês, no caso, nessa fala. Primeiro, trazer um pouquinho de história. Não é uma história muito, digamos assim, distante, não. Fatos que aconteceram há 15 anos, digamos assim, 15, 16 anos, no caso, passados. Depois a gente vai trazer um pouco da legislação atual e um pouco de jurisprudência. Se eu for verificar, termina dando 3 partes, mas volto a dizer, não foi a inteligência artificial que fez essa minha exposição. A gente começa, pessoal, exatamente trazendo um pouco de história, se o passador me ajudar. Vamos lá. Agora vai? Pronto, foi. Que história é essa? A história do 12, deixa eu ver se eu consigo aqui me lembrar, 12, ou é 15 de setembro? Ih, rapaz, não dá para ver direito, mas foi o 15 de setembro. Foi uma segunda-feira. 15 de setembro de 2008. Uma segunda-feira onde realmente o mundo parou em termos econômicos, em termos financeiros, com as notícias que estavam chegando. O Lehman Brothers, um dos bancos mais importantes do mundo, o quarto dos Estados Unidos, quebra. Simplesmente vai à falência. Uma segunda-feira, dia 15 de setembro. A AIG, a maior seguradora do mundo, e veja que eu já começo a puxar aqui em termos de história, mas puxar para vocês, na realidade, ali o tópico do que a gente vai falar, que é a regulação e esse mercado de seguros ou mercado de proteção veicular. Então, a seguradora maior do mundo, ela está à beira da falência. Então, os jornais do mundo todo, e aí eu peguei um aqui de São Paulo, o estado de São Paulo, e The Wall Street Journal. Na terça-feira 16, eles dão essas notícias. Realmente, o mundo estava passando por uma situação muito difícil. A gente vai, só para mostrar aqui, a notícia do aporte que foi feito de 85 bilhões de dólares pelo governo americano, praticamente estatizando. Já me disseram que eu não posso passar disso aqui, mas eu vou passar, que eu sou teimoso, tá, pessoal? Para chegar um pouquinho mais perto de vocês. Daqui a pouco eu volto, tá, Mariana? A Mariana disse que eu não passasse, mas eu vou pedir licença a ela para desobedecer um pouquinho. Então, 85 bilhões de dólares, os Estados Unidos, o governo americano, eles aportaram, porque senão a seguradora ia quebrar. Senão, no caso, o mercado iria ficar numa dificuldade muito grande. Vejam, o governo americano, os Estados Unidos, digamos assim, aquela nação que é conhecida como a mais liberal do mundo, é assim que é conhecida, verificou: eu tenho que colocar dinheiro no mercado. Se eu não colocar dinheiro no mercado, a quebradeira vai ser muito maior. E uma curiosidade que vocês podem depois verificar se colocarem no Google e tal, e alguns talvez até saibam disso. O Lehman Brothers quebrou
porque o governo americano ainda não tinha dimensão da crise que estava acontecendo. Porque o banco inglês, o Barclays, chegou e disse, eu compro o Lehman Brothers, mas eu compro o governo americano se você me garantir, se você der uma garantia, se você tiver junto comigo. Se não, eu não compro. Aí o governo americano, no primeiro momento, chega e diz, não, isso é uma questão de mercado, vocês resolvam, eu não vou dar garantia nenhuma, não. Resultado, o Barclays olhou ali os números e disse, eu não vou comprar isso aqui é uma fria. Quando foi na segunda-feira, dia 15 de setembro, como eu mencionei, então, vou voltar, senão a Mariana vai me dar um carão, tá, pessoal? Vou pedir licença, ela está ali. Então, na realidade, chega e quebra. O governo, então, diz, olha, e aí vem uma crise que, na realidade, ela não fica apenas nos Estados Unidos, ela vai e se estende por todo o mundo, né? E a gente vai já falar um pouquinho aqui, no caso do Brasil. E aí o governo americano acorda. Diz, olha, essa história da mão invisível, que embora sejamos da área do direito, nós já ouvimos falar, porque é um dos maiores economistas citados, do Adam Smith. O Adam Smith chegava e dizia, olha, existe a mão invisível, deixa que o mercado se resolve, o governo não precisa regular o mercado, não. Cadê que o mercado regulou? Cadê que, na realidade, o mercado resolveu o problema? O Barclays disse, eu resolvo, mas se o governo vier junto. O governo não veio, o mercado não se regulou. Então, o governo acorda, uma crise enorme, estava para acontecer as eleições americanas, tá certo? Quando foi exatamente o Obama veio a ser eleito, em novembro daquele ano, contra o Cheney, se não me engano, o vice, eu acho que era o Dick Cheney, o candidato dos era o McCain? Eu não estou lembrando agora quem era mas enfim, era um republicano e Obama que ganhou. Essa história está contada num livro muito interessante, pessoal, que quem gosta de história, desses livros assim que contam os bastidores, digamos assim, da política e também da economia, A Terra Prometida do Barack Obama. Tá? Eu deixo aqui essa recomendação, no caso, para vocês. E aí ele conta isso. Os bastidores, ele vai, ganha, e ele precisa, porque ele só ia assumir em janeiro, ele precisa negociar com o governo que estava saindo medidas legislativas de imediato para haver o socorro para, no caso, as empresas e para as instituições financeiras. O governo Bush tinha começado a fazer isso, mas espera, não vai ter continuidade do meu governo, o Partido Republicano, no caso, não foi vitorioso, e então começou uma negociação. E os Estados Unidos, então, colocam 2 trilhões de dólares no mercado. Vejam só, 2 trilhões de dólares no mercado para poder a quebradeira não ser maior ainda. Tanto no mercado financeiro, tá certo? Que existe o que a gente chama de economia financeira, eu sei que o público é por demais seleto e vocês conhecem isso, quer dizer, as instituições ali que são voltadas ao mercado financeiro, bancos, instituições financeiras de maneira geral, seguradoras, que no sentido lato também elas estão no mercado financeiro, tá certo? Mas existe a economia real, o setor, no caso de veículos, o governo americano chegou e socorreu a General Motors, por exemplo, setor farmacêutico, os mais diversos setores foram, no caso, ali socorridos pelo governo americano. E qual foi a causa de tudo isso? Vou usar uma palavrinha que às vezes é forte, não é? Porque, na verdade, ela demonstra um sentimento que não é bom, mas é a ganância. A ganância de querer ganhar demais. Tudo isso foi causado pelos títulos do subprime, pessoal. O que eram esses títulos do subprime? O mercado americano, querendo aquela coisa, consumo, 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 querendo incentivar, no caso, o mercado imobiliário, deixou de ter uma regulação, a regulação foi afrouxando e permitindo que, por exemplo, pessoas que não tinham trabalho, não tinham emprego, não tinham um bom histórico de pagamento, não tinham condição de pagar, no caso, os financiamentos, essas pessoas tivessem acesso ao crédito que era denominado subprime, exatamente porque eram pessoas que não tinham condição ali de demonstrar que iriam pagar aquele crédito. E porque não tinham, por óbvio, o crédito era com índices mais elevados,
eram créditos com índices, inclusive, que não eram pré-estabelecidos, eram pós, no caso, fixados. Mas aí, qual era a desculpa? Não, como a gente tem um bem em garantia, que é o imóvel, vamos, então, no caso, fazer o empréstimo, que qualquer coisa a gente toma casa. Só que o mercado, o pessoal esqueceu que o mercado, existe ali aquela regrinha mágica que todos nós conhecemos, lei da oferta e da procura. Como eles facilitaram demais o crédito, o imóvel valia $500 mil. Quando, na realidade, as pessoas deixaram de pagar e os imóveis foram retomados, houve oferta demais. O imóvel que valia $500 mil ficou valendo 250, ficou valendo $200 mil. Então, e cadê o lastro para esses empréstimos? Deixou de existir. Você tinha um título rodando no mercado de $500 mil e uma garantia de $200 mil. Começou a quebradeira. E o que é pior, esses títulos imobiliários, já vou fazer o link, viu? Professor, eu termino falando do professor, veio falar aqui de mercado de seguros ou está contando? Mas eu vou já trazer o link, que o link é a regulação, tá certo? Então, esses títulos, que antes eram só para a hipoteca, esses títulos, na verdade, eles foram se transformando em outros. Eram títulos, por quê? Porque o mercado não era regulado. E eram títulos que saíram, no caso da economia americana, e foram se espalhando pelo mundo todo. No mercado europeu também. E aí a quebradeira, que começou nos Estados Unidos, se alastra, no caso, para outros países, especialmente no âmbito europeu. A título de exemplo, eu já mencionei, mas eu gosto de deixar aqui os dois grandes marcos que dão ensejo a segunda-feira super difícil, que aconteceu no 15 de setembro de 2008, são a quebradeira do Lehman Brothers, o quarto maior banco americano, e a estatização, a gente pode dizer, naquele momento, depois voltou a ser privatizado, mas era uma espécie de... O governo estava comprando, com $85 bilhões, a maior seguradora do mundo, a AIG, para não deixá-la, no caso, então, quebrar. E a pergunta que a gente faz é, e no Brasil? No Brasil, o que eu posso já antecipar para vocês é que no setor financeiro a gente não teve, efetivamente, grandes problemas. Lembrem-se que eu falei, existe a economia financeira e existe a economia, no caso, real, tá certo? No âmbito do setor financeiro, a gente tinha uma regulação que tinha sido muito bem, digamos assim, reestruturada na década de 90, na época do governo FHC. Vocês são muito jovens, mas já devem ter lido a respeito disso, que houve um programa exatamente para reestruturar o setor bancário. Alguns que não tinham lastro quebraram e outros que tinham condições, no caso, subsistiram. E a gente sabe que tem um setor financeiro realmente forte no Brasil. Então, em termos de economia financeira, a gente não teve abalos no que diz respeito a instituições bancárias ou a instituições de seguro, porque a gente tinha uma regulação forte. Então, essa regulação era importante. Já nos Estados Unidos e, no caso, no mercado europeu, e o mercado europeu até que tinha uma regulação. O problema é que os títulos saíam dos Estados Unidos com nota máxima das instituições que davam essa nota, quer dizer, o pessoal estava comprando pensando que era um título bom, e, na verdade, era um título que era um título podre. Como é que aconteceu no Brasil? Eu já disse, a economia financeira não teve problema, mas a economia real não foi a marolinha que foi mencionada pelo presidente Lula naquela época, que era o governo Lula no período 2, tá certo? Isso é até uma charge, não é marolinha, é tsunami, porque eles vão expressar, isso é uma marolinha, mas a gente viu que, na realidade, em termos de economia financeira não teve tanto problema, mas na economia real, o mundo todo estava em recessão. Como é que a gente iria passar ileso disso? A gente não passou. Tanto é que a gente que vinha num crescimento, o mundo todo vinha num crescimento muito grande, no caso, vejam aqui os dados de 2009, que é o ano seguinte a essa grande quebradeira em 2008, da crise financeira. A Rússia cai 7%, as grandes economias da Alemanha, da Europa, perdoe-me, a Alemanha e Reino Unido 5%, o Brasil não caiu tanto, foi 0,2%, tá certo? O PIB teve um decréscimo de 0,2%, mas houve, não se pode dizer aí no caso que o Brasil passou
efetivamente, digamos assim, ileso. E por que isso aconteceu? Porque o Brasil, na realidade, então, teve essa, digamos assim, essa resposta que não teve tantas consequências com essa crise, pela forte regulação. Porque a gente tinha um setor financeiro, volto a dizer, no seu sentido lato, envolvendo bancos, demais instituições financeiras, seguradoras, regulado. E essa regulação não é para proteger os bancos, essa regulação é para nos proteger, como consumidores, como clientes dos bancos, como clientes das seguradoras. Essa regulação é, no caso, por demais importante. Eu tenho um artigo, pessoal, que eu escrevi. Esse artigo foi publicado na nossa revista do SEG. Vocês que estão chegando agora, é importante que vocês saibam, nós, da Justiça Federal, temos uma revista boa, é a revista do Centro de Estudos Judiciários, do nosso Conselho da Justiça Federal. Está aberta essa revista para todos nós publicarmos artigos lá, por óbvio tem ali a questão da submissão. E eu publiquei esse artigo, a crise foi em 2008, eu publiquei esse artigo nos idos de 2009, exatamente falando da importância da intervenção estatal sobre a economia, não com aquela ideia, pessoal, e depois não vão dizer aquele ministro é comunista, aquele ministro está defendendo, no caso, contra a economia do mercado. Não, pelo contrário, eu estou junto com grandes economistas como Keynes, que é tido como o pai do capitalismo, mas um capitalismo que defende, no caso, ali, uma intervenção do Estado para proteger as instituições, tá certo? Então, eu falo nesse meu artigo exatamente disso. Olha, a mão invisível do Adam Smith, ela não funciona. Na realidade, o mercado ele não se autorregula, porque é aquela lei de que quando está ruim para um, todo mundo foge. Quem vai socorrer é o Estado, como o Estado fez em 2008, nos mais diversos países do mundo, a começar pela economia americana, e isso aconteceu no Reino Unido, houve compra de bancos, compra, entre aspas, né, foi aporte de recursos que depois foram devolvidos, de indústrias automobilísticas, dos mais diversos, no caso, setores. E aí, no passeio que eu estou fazendo, eu gosto de trazer, a título introdutório, como está essa nossa regulação. E aí, quando eu puxo isso, pessoal, trazendo aí dispositivos legais da nossa Constituição, depois eu vou trazer aqui da SUSEP, Queiroz, que é uma instituição que está perto de completar 50 anos, né? 60 anos, é verdade, perdoe o tempo, ou seja, já está quase idosa, né, pela nossa lei do estatuto, então está chegando lá, é de 66, né? É verdade, eu sou de 69, então ela é um pouquinho, mas eu pensei que ela fosse mais jovem, mas é verdade, quase 60. Então, a gente vai trazer dispositivos legais, mas quando eu começo a fazer essa referência aos dispositivos legais, e eu vejo que eu estou aqui na frente de magistrados, alguns de vocês já com experiência, que vêm de outra magistratura, ou servidores, ou alguns que estão pela primeira vez ali efetivamente ocupando um cargo público, mas eu tenho certeza que vocês estão com esses dispositivos legais ali, super frescos ali, super, digamos assim, a gente faz referência e vocês já sabem que matéria a gente está a tratar. E é isso, eu que gosto muito no caso de livros, como eu já falei agora há pouco, da Terra Prometida do Barack Obama, e também no caso de séries interessantes. Talvez alguns de vocês já tenham assistido Suits. É uma série já um pouco antiga, né? Mas onde tem uma cena que, para mim, essa cena, inclusive, aparece até como uma propaganda da série, que é quando o Mike Ross ele chega lá no hotel e o Harvey Specter ele está ali selecionando advogados, e o Mike chega e diz, olha, pega aí tal coisa. E o Mike não era formado em direito, né? Pega aí tal página e tal, diga o dispositivo que você quer. Tal, aí ele começa a dizer. Tal. Então, o Mike Ross aí da série Suits são vocês aqui com relação à Constituição, no caso federal. E aí a gente vê que regular, no caso, operações de seguro, competência da União. Tratado de direito civil é competência da União. Competência bem delimitada pela nossa Constituição. Não há a menor dúvida a respeito disso, tá certo? E o que é que faz a União? Veja,
já que eu tenho, e aí eu vou sair um pouco, no caso das instituições financeiras em geral, e vou puxar já mais para o mercado de seguro, que é o mote principal aqui da nossa palestra a respeito dessa proteção veicular que se fala, e aí eu vou trazer a pergunta já já para vocês a respeito disso. O governo, então, em 1966, cria essa instituição quase sexagenária, a SUSEP, uma autarquia, para dizer, olha, o mercado de seguros, aquele que vai cuidar de economia das pessoas, aquele que vai cuidar de proteger os bens das pessoas, vai ser, no caso, regulado pela SUSEP. Tem uma lei, tem essa autarquia que vai fiscalizar esse mercado. E só quem pode, no caso, tratar de seguros como é a União, ela vai, então, trata também no âmbito do seu Código Civil. E aí eu chego à questão principal que a gente, então, propõe nessa nossa tarde. E eu vou até ler. Ofertas de produtos por associações que prometem garantir indenização em caso de dano a um bem, com a denominada proteção veicular, elas estão de acordo com o nosso ordenamento jurídico? E aí a gente começa a fazer um passeio pela jurisprudência dos tribunais superiores, a começar pelo Supremo Tribunal Federal e depois pelo Superior Tribunal de Justiça, para dar essa resposta. O que é que diz, inicialmente, o Supremo Tribunal Federal, numa decisão de abril do ano passado, da relatoria do ministro Gilmar Mendes? Não. Na realidade, essas associações que começaram a aprovar leis estaduais, elas não têm, no caso, arrimo constitucional. Começaram a aprovar leis sob o argumento de que, olha, eu como Estado, eu posso tratar aqui de proteção do direito do consumidor e eu estou aqui protegendo o consumidor. Na verdade, quando o Supremo foi olhar, essas leis não eram leis protetivas dos consumidores. Eram leis que estavam tratando do mercado de seguros por vias transversas. E o Supremo Tribunal Federal diz, olha, quem pode tratar de seguro e quem pode tratar de matéria de direito civil é a União Federal. Então, inconstitucionalidade. Isso se reproduz, pessoal, em outras decisões, e para não cansá-los, vou trazer mais dois estados, Minas e Rio de Janeiro. Primeiro, do Rio de Janeiro, mais uma vez, o ministro Gilmar. E vejam que as leis, eu tive a oportunidade de estudar, as leis eram muito parecidas, não é? Até como se tivesse ali uma determinada entidade chegado e feito um movimento junto às Assembleias Legislativas para aquele tipo de aprovação. O argumento, o título era Proteção ao Consumidor, filiado às associações e cooperativas de autogestão, de plano de proteção contra riscos patrimoniais, mas o que se estava querendo era, por vias transversas, autorizar o funcionamento dessas entidades sem uma efetiva proteção ao consumidor, sem que o consumidor soubesse que aquelas instituições teriam lastro ou não para garantir o que eles ali pretendiam. Trazendo mais uma decisão, como eu já tinha dito, de Minas Gerais, não vou trazer mais considerações e teria até mais outras, mas, por enquanto, é isso aí. A gente, então, passa a ter, o deputado Vinícius vai, no caso, comentar sobre esse projeto de lei, ele até me disse que o número já mudou, que era o projeto de lei 519, mas agora ele foi agregado a um outro projeto. Então, chega a matéria para o foro competente. Qual é? É o Congresso Nacional. É quem pode aprovar uma lei no âmbito federal, já que a matéria é da competência da União Federal, em que haja uma regulação para as entidades trabalharem no mercado de seguro, mas com garantias, com salvaguardas que venham efetivamente a proteger o segurado, que venham efetivamente atender aquelas pessoas que estão no âmbito dessas entidades. Não vou só chamar associações, porque no projeto de lei há a previsão ali de outros termos, né, de outras formas de que essas instituições venham a funcionar. E aí eu já entro na parte final da minha exposição, trazendo duas decisões do Superior Tribunal de Justiça. Uma da relatoria do ministro Og e outra da minha relatoria. O que aconteceu com essa primeira do ministro Og, que foi aqui
no vizinho estado do Rio de Janeiro. Uma entidade, ela dizendo que era uma associação ali de pessoas que tinham interesse comum para fazer ali digamos assim, elas tinham se juntado e tinham por objetivo fazer a proteção veicular. O ministro Og analisa a matéria. A gente sabe que no âmbito do STJ a gente não pode fazer reexame de provas, vocês sabem já bem disso. Cada um de vocês aí, o Mike Ross, eu esqueci o nome que também era craque, o nome eu só me lembro agora do nome dela, da princesa, mas o nome dela na série, a namorada do Mike Ross, quem é que me ajuda aí? Como? Rachel, né? A Rachel também era craque, era quem começou a dar as dicas dele de como realmente era a advocacia. Ele sabia tudo de lei, era um craque, mas ela que, como paralegal ali no sistema do escritório, era quem dava as dicas para ele. Chega a Rachel, passando, no caso, as dicas, e a gente não pode fazer revisão de prova, mas de acordo com o que constava no acórdão, o órgão, então, teve a oportunidade de verificar, olha, isso aqui não é uma instituição associativa, isso aqui está aberto para qualquer pessoa, sem ter ali especificamente uma coisa, um aspecto comum que venha, no caso, a reuni-los. Isso aqui, na realidade, é uma empresa de seguro que não está respeitando as normas da SUSEP, as normas legais para a instituição de uma empresa de seguro, e determina que aquela empresa, então, não venha mais a funcionar. Empresa travestida de associação, tá certo? Que era uma associação. Quando eu examino esse outro caso, essa é uma situação pior. Eu digo pior porque, na realidade, era um presidente de associação, entre aspas, que ele tinha respondido a 2 processos, e condenado nos 2 processos. Processo criminal e processo administrativo disciplinar. Nos 2 ele tinha sido condenado. E qual era, no caso, digamos assim, a acusação que tinha no que diz respeito a ele? Primeiro, especificamente na parte de crime, era que ele estava à frente de uma instituição financeira e as empresas seguradoras, elas se equiparam nos termos da Lei 7492 para a instituição financeira, tá certo? Ele estava à frente de uma instituição financeira sem ter autorização do órgão próprio, que no caso era a SUSEP. Isso é crime previsto na lei, tá certo? E 7492, deixa eu ver se eu... tá ali. 7492, faz um tempinho que eu estou longe da parte criminal, e aí, às vezes, a lei pode, mas a memória não falhou, não. Tá ali. Tem a cola, né? Porque se a gente precisar da cola, a gente vai e verifica. Então, tem, no artigo 16, essa previsão, e essa pessoa tinha sido condenada. No âmbito do processo administrativo, ela tinha sido condenada exatamente por aquele tipo do artigo 117, inciso 10, deixa eu pegar a cola de novo. Será que eu não coloquei a cola? Dessa vez eu não coloquei, não, mas eu acho que é por aí. Da Lei 8.112, de 1990, que diz que não se pode um servidor público gerenciar uma empresa, administrar uma empresa. Ele pode até ter cotas de uma empresa, mas não ter atividade, no caso, administrativa. Então, o que se verificou é que ele estava à frente de uma empresa. E aí ele entra com mandado de segurança, trazendo vários argumentos, e o principal que ele traz é, olha, na verdade é uma associação, não é uma empresa. Mas as provas demonstravam que não existia aquele interesse comum. As provas demonstravam que qualquer pessoa poderia, na realidade, se associar sem ter qualquer vínculo com aquela determinada instituição. Isso ficou muito bem, no caso, demonstrado. E, com isso, então, se verificou que a associação era, na realidade, uma empresa travestida daquela forma, e as provas assim demonstravam. Diante disso, ele tinha sido, no caso, recebido a pena de demissão e não teria, portanto, ensejo para, no caso, não receber aquela determinada penalidade. E eu até fiz referência que, olha, lógico que a gente sabe, é outra coisa que nós aprendemos e que vocês já dão aula aí, pelo que vocês estudaram, e magistrados que estão, e até eu faço um déjà vu, Paulo, eu que sou do concurso de 1990, acho que você é de 1993 também? 90, um pouquinho, né? Ele está querendo...
Não vou discutir isso agora, não, tá? Mas, bem, então, o meu concurso é de 1993, e aí eu faço, digamos assim, a memória, estou aqui conversando com vocês dentro da escola, eu lembro ali, quando eu vou para o meu curso, quando eu fiz, era diferente e tal, não era um período tão longo, mas fizemos um curso lá na Escola da Magistratura Federal da Quinta Região, e que realmente a gente, quando chega nesse período, primeiro é um alívio, né, que a gente sabe que o curso terminou e a gente finalmente está exercitando ali, vai começar a exercitar a nossa jurisdição. E segundo, a gente chega realmente muito bem preparado, né, tendo estudado bastante esses temas todos que nós aqui temos que lidar no âmbito da nossa Justiça Federal. E, no caso, nessa situação aqui, a gente via a independência das instâncias, por óbvio, a administrativa e a criminal, mas veja, onde a prova, e a gente sabe que tem que ter ali uma prova cabal, é no âmbito do processo crime. Ele tinha sido condenado, já com decisão transitada em julgado. Então, na minha concepção, analisando o processo administrativo, não vi nenhuma irregularidade e, então, terminou sendo, no caso, julgado, denegada a segurança, julgado improcedente o pedido que tinha sido feito. Eu, então, chego aqui ao final, pessoal, não é. Aí eu remeto de novo ao meu artigo, antigo já, 2009, quer dizer, está completando 15 anos, mas que sempre é atual, no sentido de que a gente já verificou, sem dúvida alguma, que o capitalismo é realmente o sistema econômico que é o melhor, porque vai fazer com que as pessoas, no caso, os bens estão acessíveis a todos, há uma liberdade de contrato, mas o capitalismo não pode ser aquele da mão invisível, que o Estado, no caso, não esteja presente. O capitalismo é aquele, não de uma mão forte do Estado, mas que o Estado venha a regular instituições, como no caso que a gente está mencionando aqui, instituições financeiras, não para engessar, não para bloquear o mercado, mas para proteger, no caso, o consumidor e não haja situações como aconteceu nos Estados Unidos e que isso terminou trazendo graves consequências para o mundo como um todo. E com isso eu encerro, agradecendo a atenção de todos. Muito obrigado. Eu peço perdão que eu acho que eu terminei extrapolando um pouquinho o tempo, mas a gente se entusiasma um pouco. Já vou tirar o microfone do senhor aqui. Ministro, muito obrigado por mais uma excelente palestra. Eu sou suspeito, né, porque eu sou um grande fã do ministro já de muito tempo. E sem muitas delongas, eu passo a palavra ao ministro Paulo Sérgio Domingues. Por favor, ministro. Só um minuto, ministro, que eu também preciso falar que o senhor é graduado da Universidade de São Paulo, é mestre em Direito pela Universidade de Frankfurt, na Alemanha, foi juiz federal e desembargador aqui na Terceira Região e presidente da JUF. Queria falar mais uma vez um pedaço do seu currículo. Ministro, por favor. Muito boa tarde a todos. É uma grande alegria estar aqui novamente. Como tenho dito algumas vezes recentemente, é muito bom voltar para casa. Cumprimento, em primeiro lugar, nosso querido presidente Carlos Muta, que nos recepciona nesta data, meu querido amigo, colega de concurso, meu amigo Luiz Gurgel de Faria, a quem cumprimento não só pela exposição, mas pelas palavras gentis que me dirigiu no início, e quero dizer publicamente que a amizade já era antiga, a admiração que sempre tive por ele já era antiga, agora ela realmente cresce cada vez mais pelo trabalho que vejo desempenhar no STJ, pela forma com que conduz os trabalhos na primeira turma, e por atuar já há 1 ano e meio, não oficiosamente, como meu juiz formador no STJ. Né? Meus amigos, meus queridos amigos, Nelton dos Santos, aqui do Corregedor, também do mesmo concurso que eu, de 1994, né? Querida presidente
Marisa Santos, né? O deputado Vinícius Carvalho, que tem a coragem de colocar o dedo na ferida para tocar em tema tão sensível. Meus parabéns, né? Ao Dr. Carlos Roberto Queiroz, diretor da SUSEP. Também cumprimento a CNSEG, e CNSEG, FENASEG, foram parceiras da AJUF já durante muito tempo em eventos, em seminários. É muito bacana ver essa parceria acontecer. Eu só queria saudá-los e lembrar como é tão importante. Faltou ainda cumprimentar outras pessoas. Quero cumprimentar meus amigos, o Dr. Mairandes, desembargador Marcelo, desembargador Carlos Delgado, desembargador Morimoto, desembargador Alessandro, todos meus amigos antigos, a desembargadora Gabriela, né, que já chamo assim, porque falta só a posse, né, e a todos os juízes federais aqui presentes, novos e antigos, eu faço na pessoa do nosso duplamente diretor do Foro e agora juiz auxiliar da presidência, o Dr. Catapani. É um prazer estar com os senhores. Queria cumprimentar a todos pela organização do evento, e nosso querido professor Gurgel nos trouxe com clareza meridiana a importância do tema, que é de interesse em geral para nós como cidadãos, como consumidores, mas é interessante tanto para os antigos como novos juízes, porque, vejam, para vocês que ingressaram há pouco tempo especialmente, podem verificar aqui na prática daquilo que está sendo tratado hoje, como é um tema que congrega uma série de elementos, uma série de áreas com as quais a gente tem que lidar no nosso dia a dia de trabalho, sem a gente, muitas vezes, saber como juntá-las ou como lidar quando interesses ligados a essas áreas são contrapostos. Nós estamos falando aqui de seguro, sim, mas nós estamos falando de livre iniciativa, nós estamos falando de atividade regulada, estamos falando de direito do consumidor, de interesses, ou de formas de organização em cooperativismo e mutualismo, né, desembargador Brecha, né, então, especialista na área, né, falando de novas economias, de economia digital, que um fator que contribuiu para o incremento dessas associações, dessas entidades organizadas sob essa forma, né, falando de custo Brasil e até de custo social decorrente de eventos climáticos. Então, vejam como são muitas as áreas em que este tema envolve, e tratar de projetos de lei que venham a buscar a conciliar todos esses aspectos, onde se aceita essa novidade surgida, né, a partir dessa economia moderna, e se busca regular os riscos que o mercado totalmente livre trazia, e procurar regulamentar essa atividade é algo muito bom. Os riscos são grandes, né? E se quebra. Então, vamos tratar de organizar esse negócio, de trazê-los para a atividade regulada e procurar mitigar potenciais danos ao consumidor, caso isso venha a acontecer. Então, as questões que são levadas ao judiciário normalmente, quando a gente fala de atividade jurisdicional, envolve tudo isso, é porque alguém levou essas questões para o judiciário, é claro, né? E isso envolve, muitas vezes, o juiz tem que conciliar todos esses aspectos, isso é muito difícil, porque tanto os juízes mais recentes como nós, um pouco mais antigos, né, meu caro Gurgel, a gente não foi treinado para isso, né? A gente não aprendeu isso na escola e nem nas incipientes escolas de magistratura que havia na época em que nós ingressamos, não é, Muta? E, por isso, é muito bacana nós analisarmos o que estamos vendo aqui, sob este ponto de vista, porque isso vai, sim, não apenas nos impactar como cidadãos, mas certamente também na nossa atividade jurisdicional. Processos A desse tipo, temos alguns lá na primeira turma em andamento a respeito dessas questões, e vai ser muito bom podermos tratar de um tema como este. Então, eu agradeço mais uma vez e cumprimento a todos. Bem, devolvo a palavra ao organizador Tiago, a quem faltou cumprimentar, mas quis deixar para o final apenas para reiterar a minha admiração, Tiago, por você e por ter conseguido algo que parecia impossível, que é elevar a grande obra
do saudoso e querido Orfeu Salles a patamares ainda mais elevados. Meus parabéns, muito obrigado. Muito obrigado, ministro. Realmente foi difícil suceder o Orfeu nessa empreitada, que é a revista Justiça e Cidadania, que esse ano completou 25 anos, 25 anos de edições mensais, ininterruptas, e apenas não imprimimos, mas fizemos as edições no momento da pandemia, porque não tinha correio para entregar, né? Mas foram poucos os meses que não imprimimos. Mas são 25 anos de edições mensais ininterruptas, e que eu queria aproveitar para agradecer à vice-presidente do nosso instituto, a diretora de redação, doutora Érica, que acompanha esse trabalho e que imprime uma força ainda maior, igual a do Orfeu, para fazer essa revista todos os meses. Dando continuidade ao nosso evento, eu vou passar a palavra ao advogado, mestre em administração pública, pós-graduado em Direito do Consumidor, deputado federal por São Paulo desde 2015, está no seu 4º mandato seguido, o deputado federal Vinícius Carvalho. Deputado, por favor. Muito obrigado, doutor. Posso continuar aqui? Obrigado. Fácil, né? Boa tarde a todos. Olha, eu tenho aqui um resumo, com a sua permissão, presidente. Esse resumo tem só 27 páginas, tá bom? Calma, gente, é brincadeira, tá bom? Agradeço o convite para podermos participar desta mesa, dada a importância do tema. Pela minha formação jurídica, especializado em direito do consumidor, como parlamentar já no 4º mandato, tive o privilégio de ter sido deputado federal também pelo estado do Rio de Janeiro. Eu tenho essa responsabilidade de ser hoje no parlamento o único parlamentar federal eleito por 2 estados diferentes. Estou no IDP fazendo doutorado em administração pública. Por quê? Eu entendo que dessa forma eu possa apresentar um serviço melhor para a sociedade que me elegeu para representá-la. Em uma temática como essa, de proteção veicular, não obstante a fala do ministro Gurgel, e a exposição que foi muito bem colocada e, para mim, sempre um aprendizado, nós observamos que a criação dessas proteções veiculares, e isso eu estou fazendo uma introdução antes de entrar aqui, propriamente dito, no relatório que nós temos nos debruçado desde novembro do ano passado. No que diz respeito à falha de mercado. Se eu posso colocar a expressão, simplesmente isso. Falha de mercado. Eu nasci no Morro do Rio de Janeiro, me criei numa comunidade que eu chamo de favela, até os meus 23 anos. Se nós chegarmos no Rio de Janeiro, lá na comunidade do Complexo do Alemão, e quisermos contratar um seguro para aquela pessoa que trabalha, aquela pessoa que tem o seu bem, vou falar de veículo, diretamente de veículo, e ela quer contratar um seguro para aquele seu carrinho velho, para poder exercer ali o seu direito de trabalhar, levar seu sustento para dentro de casa, dado a complexidade e a questão do local que mora, o risco que mora, o custo do seguro convencional é muito alto, é inalcançável. E diante dessa assertiva, nós vemos que, a partir de 2002, já em Minas Gerais, começou esse movimento da proteção veicular para poder fazer um contraponto ao seguro tradicional que todos nós conhecemos. Eu tenho carros que estão segurados, mas aqueles que não têm a oportunidade de pagar o custo de um seguro tradicional
eles se viram numa situação, num limbo tão grande, que quando veio a proteção veicular, eles se abraçaram através de cooperativa, de associação, para poder exercer ali também o seu direito de segurar e assegurar o seu bem. Entra um detalhe: com o passar do tempo, vimos crescer algo que não estava regulamentado, e com essa falta de regulamentação, a própria SUSEP, cumprindo o seu papel de proteger a sociedade, instou e sempre o judiciário e os órgãos de fiscalização para que estes pudessem ir em cima daqueles que não estavam cumprindo uma regra ou um regramento que nós, principalmente os senhores que são da área do direito, sabem que existe ainda essa falta de regulamentação. E o que fazer? Daí que entra, a partir de 2015, o projeto de lei 3139, ministro Gurgel. E ele fala que ele alterava a redação incluída nos dispositivos do artigo 26 e 36 do decreto 73 de 66, que visava proibir a oferta de contratos por parte de associações de proteção automotiva, clube de benefícios, socorro mútuo e figuras afins. Então, o parlamento, ele é o local ideal para poder se discutir a criação de legislação. Se existe uma falha, se existe uma falta de uma regulamentação, o parlamento é o local ideal. Mas aquele que provoca o parlamento, ele tem as suas ideias. E nós, quando recebemos esse projeto de lei, o 101, projeto de lei complementar 101 de 2015, perdão, 101 de 2023, são 2 artigos. 2 artigos apenas. E nós hoje temos um parecer, depois de 6 meses de trabalho, estamos no 15º parecer. Porque cada vez que se apresenta um parecer, um segmento nos chama para uma reunião para poder falar sobre a sua peculiaridade. Nós, como representantes legislativos, indicados pelo presidente da Casa para ser o relator desse projeto, o nosso papel é ouvir, não é fazer juízo de valor. É ouvir para podermos buscar o consenso, buscarmos alcançar o objetivo, e esse objetivo, com o apoio da própria SUSEP, e faço aqui menção ao presidente Alessandro Ottaviani, que se mostrou sempre solícito à regulamentação, a própria CNSEG, o presidente Diogo estava aqui, mas mandou uma mensagem, disse que precisava se ausentar, também solícito a essa regulamentação, as associações, as cooperativas, enfim, todos os segmentos ligados a essa temática estavam dispostos a buscar o caminho da regulamentação. Então, temos aqui um problema que, dentro desse projeto 3139, ele apresentou número crescente de pessoas organizadas para prover alternativa de seguro, em que garanta a proteção dos seus bens contra danos. Esse era um problema apontado na criação do projeto 3139. Depois veio o projeto que ele deu origem ao 519 de 2015, ministro. Foi criada uma comissão especial em 2017, e eu, inclusive, fui o relator desta comissão especial, que visava cuidar exatamente sobre o aspecto da SUSEP, da CNSEG, perdão, do SNSP, criação de um terceiro tipo de agente para poder ajudar na fiscalização, na organização. Esse projeto ele foi aprovado na comissão especial e passou a ter esse projeto 31, que nós falamos, 3139, passou a ser esse projeto 519. Ele é o principal do PLP, que é o projeto de lei complementar, porque essa matéria só pode ser tratada por meio de lei complementar, 101 de 2023.
E aqui, o estágio atual da proposta que está sendo apresentada. Foram acolhidas as emendas, criação de nova figura jurídica, para os senhores e senhoras terem essa informação de primeira mão, operação de proteção patrimonial mutualista, proposta convergente com o relatório da comissão especial, altera a denominação e exige a segregação do patrimônio, é o que nós estamos falando sobre a proteção para aqueles que estão sendo alcançados, como o consumidor, e a operação de proteção mutualista, e acrescentando regras mais detalhadas sobre essas entidades. Aí foi feito esse parecer, e temos aqui a proposta para uma subemenda que nós já apresentamos ao Colégio de Líderes, para que seja colocada em votação. Essa proposta, depois desse trabalho todo, ela diz aqui, dentro da visão geral, o Sistema Nacional de Seguro Privado passará a contar com 3 atores: seguradoras tradicionais, cooperativas de seguro e administradoras de plano de proteção patrimonial mútua. A adaptação da modernização dos dispositivos do Decreto 73. Cooperativa de seguro, convergente com a criação de uma comissão especial em 2017. Realização de diversas audiências, como nós fizemos e falamos. Transformação do PL em PLP, conforme a lei complementar. Criação do conceito de operação equiparada a seguro para enquadrar juridicamente a proteção veicular. Criação de um terceiro tipo de agente operador do Sistema Nacional de Seguro Privado, a entidade de autogestão de planos de proteção contra riscos patrimoniais. Associação e administradoras de proteção patrimonial mutualista. Tem aqui os pontos importantes. Expressa autorização para que a Associação de Proteção Veicular possa oferecer aos seus associados plano de proteção patrimonial mutualista. Com uma mudança, a operacionalização desses planos não será pela associação, mas sim por meio de uma nova figura, a administradora de proteção patrimonial mutualista, que será contratada pela associação. A administração independente, gestão de plano de seguro, não deve ficar a cargo da própria associação, mas sim a cargo de uma gestora ou administradora por ela contratada. Exigência de segregação patrimonial, recurso pago pelos associados para o plano de proteção não poderiam ser misturados com o patrimônio geral da associação. Estabelecimento de regras específicas sobre a gestão desses recursos na cobrança de valores de associações. Administradoras serão fiscalizadas pela SUSEP e deverão observar, no que couber, as mesmas regras aplicáveis às seguradoras e às cooperativas. Garantia de isonomia e proteção das pessoas que adquirirem esses planos. Criação de regras específicas para os planos de proteção. Definição de regras de rateio, definição de responsabilidades. Esses são os pontos que nós temos apresentado, tem outros aqui também que eu trouxe como eu falei, como resumo, para que todos os juízes, desembargadores, ministros possam saber que no parlamento estamos discutindo, estamos atentos exatamente aos detalhes e às demandas que estão sendo apresentadas e discutidas no judiciário. E quando tratamos da questão de proteção veicular, existem aquelas que trabalham com muita seriedade, inclusive no próprio Rio Grande do Sul, né? Temos informações de que essas associações garantiram exatamente o ressarcimento do dano daqueles associados, dado a situação que se encontrava, né? Por conta dessa calamidade que houve no Rio Grande do Sul. Então, eu deixo aqui a nossa fala dizendo que o parlamento ele está debruçado, está buscando, de fato, ouvir a todos
os atores que estão envolvidos diretamente nessa temática. E só está faltando um ponto agora, depois desses 6 meses que nós temos trabalhado. É o presidente da casa, Arthur Lira, ele colocar o projeto para votação. Porque o projeto já está pronto para ser pautado e também votado. E maduro, por conta desse trabalho que tem sido feito com todos esses que nós temos ouvido e tem acrescentado sempre as suas sugestões. Lógico que as sugestões nem todas são possíveis atender por questões jurídicas e questões técnicas, mas aquelas que forem possíveis atender estão atendidas e estão dentro desse relatório. Então, deixo aqui a minha fala para trazer aos senhores e senhoras a certeza que o parlamento está fazendo aquilo que lhe cabe no que diz respeito à regulação, a importância do encontro desta sistemática jurídica para que possa dar para os senhores e senhoras a condição de poder decidir com base naquilo que o parlamento colocar no ordenamento. Então, agradeço aqui essa oportunidade e me coloco à disposição caso haja necessidade de outras dúvidas. Obrigado. Continuando nossa conversa com o Judiciário, passo a palavra ao diretor de Supervisão e de Resseguros da SUSEP, Dr. Carlos Roberto Alves de Queiroz, responsável pela supervisão e supervisão de resseguros, graduado pela USP em Economia e Direito, servidor público federal há mais de 20 anos, atua na SUSEP desde 2010, foi superintendente interino da autarquia entre janeiro e abril de 2023 e representa a SUSEP no Comitê de Regulação e Fiscalização dos Mercados Financeiros, capitais, seguros, previdência e capitalização, e também na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro. Querido Queiroz, a palavra é sua. Tão simples, né? Eu achei que eu acendi alguma coisa. Bom, boa tarde a todos. Consegue me ouvir? Podemos seguir aqui. Quero iniciar cumprimentando aqui o desembargador presidente Carlos Muta, aqui no TRF da Terceira Região. Prazer conhecê-lo, excelência. Cumprimentar o ministro Gurgel de Faria. Temos aí vários eventos desse aqui por todo o Brasil, né, falando sobre esse assunto. Quero cumprimentar o ministro Paulo Sérgio Domingues também e dizer, ministro, eu fui muito feliz na sua fala. Hoje a gente não veio falar só de seguros nem de proteção veicular. A gente veio falar de uma questão absolutamente complexa que envolve diversas disciplinas e diversas situações fáticas da sociedade e para a qual não há uma saída fácil se não houver muito diálogo, muita conversa e um grande consenso. Eu fui muito feliz nas suas palavras, viu? Quero cumprimentar aqui a desembargadora e presidente da escola, a doutora Marisa Santos, um prazer conhecê-la também, e o desembargador corregedor, doutor Nelton, também prazer conhecê-lo. Quero cumprimentar todos os presentes, sei que há magistrados aqui, né, no curso de formação, desejo muito boa sorte a todos aí na nova carreira, né? E, enfim, estou muito feliz por estar aqui no meu São Paulo, meu estado natal, e acabou sendo o último evento dessa série de conversa com o Judiciário aqui na nossa, no meu estado. Eu preciso do passador de slides. Exato. Fazer uma breve apresentação aqui do funcionamento, da estruturação aqui do nosso mercado. Enfim, acho que podemos ir falando, né? A SUSEP é o órgão responsável pela fiscalização, né, pela supervisão dos mercados de seguros, resseguros também, né, que é o seguro do segurador, previdência complementar aberta e capitalização. Então, a gente é um órgão de supervisão e dentro aqui do ordenamento jurídico brasileiro, quando se fala de sistema financeiro, e aqui a gente está falando de sistema financeiro ampliado, né, não só o sistema financeiro em sentido estrito, que é supervisionado pelo Banco Central ou
falando também do mercado de capitais, que é supervisionado pela CVM, mas há uma peculiaridade aqui no nosso ordenamento, no sentido de que o órgão que supervisiona, ele não é o órgão que faz a regulação, né? Então, existem outros órgãos reguladores, no nosso caso é o Conselho Nacional de Seguros Privados, e no caso da CVM do Banco Central, existe também a figura do Conselho Monetário Nacional. Tamanha a importância que se dá a esse assunto, ao sistema financeiro, por trabalhar com a captação da poupança popular, que não se reserva a um único órgão, a uma única entidade, a uma única governança, a regulação e a supervisão do sistema. Tá? Então, aqui o nosso ordenamento, ele trabalha com essa dúplice função, diferentemente de outros segmentos da economia, por exemplo, segmento de aviação, onde você tem uma agência reguladora que regula e supervisiona. Aqui no sistema financeiro, é a praxe, é a nossa tradição, você tem um órgão regulador e um órgão supervisor. Né? O nosso órgão regulador, ele é um conselho composto atualmente por 5 órgãos, né? O ministro da Fazenda é o presidente do conselho, também é composto pelo superintendente, que é o presidente da SUSEP, é um representante do Ministério da Justiça, atualmente é o secretário nacional do consumidor, há um representante também do Ministério da Previdência Social, atualmente é o secretário de regime próprio e complementar da Previdência Social, e também o diretor de supervisão, o diretor de regulação do Banco Central também compõe o Conselho Nacional de Seguros Privados, que é o órgão regulador, o órgão que coloca e estipula as diretrizes para o funcionamento dos nossos mercados. Né? E a SUSEP, como eu falei, é o órgão de supervisão, que além dos mercados que eu comentei, também é responsável por supervisionar os intermediários desses mercados, e agora a gente tem falado muito também das infraestruturas desses mercados. Né? O sistema financeiro como um todo, ele tem se modernizado, ele tem trazido muitas novidades para o funcionamento da economia, não só nacional, mas mundialmente falando, e a gente tem falado aqui também, além de corretores de seguros, de previdência, os próprios corretores de planos de saúde também são supervisionados pela SUSEP, mas também estou falando aqui de entidades registradoras, de sociedades processadoras de ordem do cliente, diversos outros entes que têm sido agregados ao mercado, tamanha é a complexidade que ele tem ganhado nos últimos anos e tantas são as novidades que têm sido oferecidas no mercado. Há novidades e precisa haver segurança. Acho que o ministro Gurgel tocou num ponto central sobre a necessidade, a importância, tá, de haver uma regulação segura e que garanta a finalidade do que eu falei, da captação da poupança popular. Seria muito ruim se as seguradoras recebessem os prêmios de seguro, aquele valor que é recebido no início do contrato, e ao final, quando ocorre o sinistro, quando a sociedade precisa da indenização, esse recurso não está lá. E é justamente essa a minha função, enquanto diretor de supervisão prudencial e de resseguros da SUSEP, é garantir que todos os recursos que são angariados, eles sejam devolvidos à população quando necessário, no tempo e no modo devido. E eu acho que o grande exemplo que a gente pode falar aqui é o da recente tragédia lá no Rio Grande do Sul. Estima-se que as perdas, elas vão girar em torno de, as perdas econômicas como um todo, elas vão girar em torno de 17, 18, podendo chegar a 20 bilhões de reais, esse número, várias entidades estão tentando apurar esse número, mas as perdas econômicas devem estar nesse patamar de 15 a 20 bilhões de reais, e a gente já tem notícia de que as seguradoras vão ser responsáveis por restituir à sociedade, por participar na reconstrução do estado do Rio Grande do Sul e da vida das pessoas que lá moram, com mais de 5 bilhões de reais. Tá? Já são esses os recursos que ou já foram restituídos, são indenizações que já foram pagas, ou que já são recursos que já estão provisionados somente para esse evento. Tá? Então, a gente está falando aqui de uma penetração ou de uma asseguração em torno de 15% a 20% das perdas econômicas totais. Tá? Se é um número interessante, poderia ser muito mais. No desastre que aconteceu nos Estados Unidos anos atrás, do furacão Katrina, o seguro contribuiu com cerca de 50% das perdas econômicas
que foram observadas naquela ocasião. Ou seja, o mercado segurador nacional ele tem um potencial muito grande para crescer, tá? Para proteger cada vez mais o patrimônio e a vida das pessoas. Pois bem, falando aqui um pouco dessa questão, eu trago alguns números aqui sobre a questão do seguro automóvel e da proteção veicular. Atualmente, a gente tem aqui, são dados de 2023, eu gosto de trabalhar com dados de ano fechado, a gente ainda está em agosto de 24, mas no ano passado a gente tinha 37 seguradoras atuando no segmento automóvel, com emissões de prêmio. Diversas seguradoras têm autorização para atuar no ramo, mas efetivamente não atuam em outro ramo, porque a autorização é dada para seguros de danos em geral ou seguros de pessoas. Mas em seguros de auto, 37 tinham emissões. Elas asseguravam em torno de 18 milhões de veículos, com uma arrecadação de prêmio em torno de 56 bilhões de reais. E esse mercado de associação de proteção veicular, nós não temos dados oficiais, dados mais concretos, mas a nossa estimativa é que essas associações podem chegar em torno de 3 mil entidades, e aí tem entidades de diversos portes e tamanho, desde aquelas que seguram, que a garantem ou buscam proteger em torno de 1.000, 1.500 veículos na carteira, como outras que têm acima de 50, 60 mil clientes. Estima-se que pode chegar também a 8 milhões de veículos, a quantidade de veículos que é garantida por essas entidades, e que a arrecadação entre o rateio que é cobrado dos seus associados e taxa de administração também gira em torno de 15 bilhões de reais. Aqui, acho que o Thiago falou no início da apresentação, a gente tem uma frota hoje licenciável em torno de 73 milhões de veículos, né? Ele falou 63 milhões de autos e uns 10 caminhonetes e caminhões, né? Exatamente. A informação é essa mesmo, até por pelo que a gente tem de experiência no seguro DPVAT e também conversando, muito embora os dados do Ministério dos Transportes digam que supere 120 milhões de veículos, né? Muitos desses já são veículos em torno de 50 milhões que não são mais licenciados, que já não existem, que, né, enfim, que já não funcionam. Essa base de dados ela não é muito segura, né, nesse total, mas a gente sabe que em torno de 73 a 75 milhões de veículos é a frota circulante aqui no nosso país. Então, a gente observa aqui, primeira coisa, né, que ainda há uma possibilidade imensa de crescimento do mercado na proteção desses veículos, né? Por mais que haja uma penetração importante do mercado segurador e por mais que também esse mercado de proteção veicular ele tenha crescido enormemente nesse século, né, 2000, 2002 para cá, o fato é que há muitos veículos ainda sem proteção, e isso nos preocupa, porque quando a gente está falando de veículo, a gente está falando de trânsito, a gente está falando da possibilidade, né, de causar um acidente e simplesmente você modificar a vida de alguém para sempre ou até mesmo de uma família inteira em situações de fatalidade. Então, para a SUSEP é muito importante que o mercado continue crescendo e que haja não só a devida e adequada conscientização do trânsito, mas que haja também uma adequada proteção para essa situação, né, porque o trânsito ele gera muita externalidade negativa. Um dado importante também, que se eu não falar o ministro da Fazenda capaz de me ligar cobrando, né, é com relação a essa questão da perda fiscal, né? As associações de proteção veicular, por não serem entidades autorizadas e não haver um regramento adequado e específico sobre o seu funcionamento, e vou também abordar um aspecto que o ministro Gurgel trouxe, que se refere à situação fática de que muitas dessas associações, na verdade, são empresas, né? Estima-se aí uma perda fiscal bastante relevante, em torno de 3 bilhões de reais somente em impostos diretos, tá? Isso sem falar em toda a cadeia e todo, vamos dizer assim, tudo que esse segmento econômico poderia contribuir para a sociedade como um todo e não tem contribuído, então também é uma questão importante e relevante falar da perda fiscal gerada por essa atividade econômica.
O que preocupa a SUSEP com relação à existência dessa atividade econômica? É um fato, trouxe números bastante relevantes, que demonstram que potencialmente 8 milhões de cidadãos brasileiros confiaram muitas vezes o seu bem, que muitas vezes é o seu meio de subsistência, o seu meio de trabalho, seu automóvel, sua motocicleta, o seu caminhão, para um sistema de proteção que não está sob supervisão estatal. Então, nós temos muitas dúvidas e não sabemos como tem funcionado a proteção do associado, né? E por ele ser um associado, a gente acaba caindo numa situação muito peculiar, no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica àquela pessoa. Então, a Justiça Estadual não tem tratado esses associados ou as pessoas que têm contrato com as associações, quando ele enfrenta um problema com a associação, ele não tem o mesmo tratamento que o segurado, o consumidor de seguros tem por conta da aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Então, há uma questão aqui bastante relevante no sentido de que o próprio ordenamento jurídico já fornece uma proteção diferenciada para pior para o associado. Então, quando ele enfrenta algum problema, ele não tem, vamos dizer assim, a mesma proteção com relação às presunções que o direito traz ao consumidor. Então, esse é um primeiro ponto importante, e nós entendemos que a regulamentação, a regulação que vier precisa dar essa cobertura para esse consumidor, né? Porque, de fato, a forma jurídica associativa, ou o fato dele se associar para obter a proteção, acaba sendo, vamos dizer assim, a saída jurídica encontrada para resolver um problema de consumo, para resolver um problema da pessoa, muitas vezes a pessoa natural, muitas vezes do vulnerável, diante da necessidade de proteger, como eu falei, até o seu meio de subsistência. Outra questão também que é muito importante para a SUSEP refere-se à necessidade de se observarem requisitos prudenciais, né? A prudência, a solvência, aquela ciência, como eu falei, preocupada com o atingimento da função social do contrato. Então, se há uma arrecadação, se há uma captação da poupança popular, e nesse caso aqui de proteção veicular, muitas vezes funciona um sistema de rateio, depois do risco decorrido, muito ruim para o associado, para a pessoa, para o consumidor, verificar muita flutuação no preço que ele paga para cobrir os acidentes que ocorreram. Então, necessário se faz ter um sistema ou promover a criação de um sistema que traga mais previsibilidade, né? No seguro, o risco ele é todo da seguradora. Uma vez pago o prêmio, a seguradora ela tem o dever e a obrigação de honrar, e a SUSEP zela por isso, né? Verifica as notas técnicas atuariais das seguradoras e verifica se a precificação está adequada, se o provisionamento está adequado, e se a precificação da seguradora estiver errada, o controlador vai ter que colocar dinheiro para honrar os compromissos. E aqui a gente está falando de um mercado onde há um rateio posterior entre os associados, então é importante que se tenham regras e requisitos para que sejam constituídos fundos, reservas, provisões, para que ele tenha um tanto de previsibilidade. Ora, no segmento associativo, a Constituição garante o livre associação e desassociação. Então, o que impede do associado, ao ver que o valor do rateio vai aumentar muito, dele sair e de todos saírem, e aqueles que tiveram prejuízo no último mês ficarem a ver navios, porque a associação não tem reservas, recursos para honrar, para bancar, para honrar aquele compromisso. Então, é muito importante para a gente a observância desses aspectos, desses requisitos de natureza prudencial, preocupados com a solvência e com a sustentabilidade da operação. Por outro lado, também, super importante que vem ao lado disso, que essas reservas, esses recursos, eles estejam comprados, eles estejam garantidos em ativos de boa qualidade. No mercado segurador, hoje, a gente tem quase 1,5 trilhão de reais, aproximadamente 15% do PIB, é o montante de provisões do nosso mercado
oficial. É tão importante que é o próprio Conselho Monetário Nacional que disciplina em quais ativos, em quais percentuais esses recursos precisam ser alocados e investidos. Por quê? Porque ele precisa estar em aplicações ou investimentos seguros para que ele, de fato, cumpra a sua função, retorne para a sociedade, retorne para o indenizado quando for necessário, né? Então, requisitos de liquidez para que os pagamentos e as indenizações não demorem ser efetivadas, né? Como eu falei, nessa tragédia do Rio Grande do Sul, a legislação, a regulamentação em vigor disciplina um período de 30 dias para o pagamento das indenizações, né? Muitas seguradoras nessa tragédia do Rio Grande do Sul privilegiou o atendimento lá e várias indenizações foram pagas em 48 horas. Então, ter liquidez, ter condições para honrar os pagamentos, principalmente quando o sistema securitário se faz presente, isso é extremamente necessário, ter liquidez, né? Então, falei aqui das reservas, dos limites operacionais, também, do mesmo modo, as seguradoras elas têm limites a serem observados, não é porque eu abri uma seguradora que eu posso segurar qualquer risco. O risco que vai ser segurado, ele depende muito da experiência daquela seguradora, depende muito do capital que ela tem disponível para arcar com aquele risco, depende muito da possibilidade ou da efetividade dela fazer um resseguro e distribuir e pulverizar aquele risco, não só aqui no Brasil, como fora do Brasil, né? Voltando lá ao caso do Rio Grande do Sul, a Polisseguro do aeroporto tinha uma seguradora sediada aqui no Brasil, mas você tem parcelas daquele risco espalhadas por resseguradores no mundo inteiro, nos 5 continentes. Na China, na África, no Japão, na Europa, nos Estados Unidos. Então, parcelas desse risco, esse risco ele precisa ser pulverizado. Então, é assim que o sistema funciona e é assim que o sistema tem que funcionar. Outra questão também que é extremamente importante para a gente e que é a geratriz de muitos problemas que ocorreram e foi a geratriz do problema que aconteceu em 2008, é a questão da governança corporativa, né? Então, precisamos ter executivos, precisamos ter profissionais no mercado que sejam sérios, que sejam competentes e estruturas de governança que evitem a apropriação indevida desses recursos que, no final, não são da companhia. Esses recursos são da sociedade, são dos segurados, né? Uma seguradora, ela não, do ponto de vista contábil, ela sequer pode apropriar a receita dela na medida em que ela recebe. Ela tem que diferir isso no tempo pelo prazo de validade do contrato e se não acontecer o sinistro, é que ela tem um lucro no final. E é assim que tem que funcionar. Então, a gente tem essa preocupação muito grande, né? A necessidade de ter sistemas, gestão de riscos, bons contratos, atuar também na prevenção à lavagem de dinheiro para que o mercado financeiro, enfim, ele é alvo, né, dessa segmentação, dessa problemática, né, da lavagem de dinheiro, da lavagem de capitais. Então, todos esses controles, eles precisam estar muito bem regulamentados e supervisionados. E, por outro lado, a SUSEP precisa ter acesso a essas informações. Então, as entidades que vão entrar no mercado também vão precisar oferecer e encaminhar para a SUSEP periodicamente dados e informações corretos para que a gente possa fazer a conferência das provisões, fazer a conferência da operação e ter certeza de que a entidade tem condições de continuar funcionando, né? Então, muito importante aqui a gente falar da reputação dos profissionais, dos responsáveis por essas entidades, do conhecimento técnico, da experiência deles. E um ponto também que é essencial e fundamental e que se refere aqui ao sistema financeiro como um todo, tanto a entrada de um agente econômico no mercado como a saída, ela precisa ser organizada, né? Por isso que existe um sistema de autorização, um sistema autorizativo. Ninguém pode chegar, ainda que tenha aqui 50 milhões de reais, alugar um escritório aqui na Avenida Paulista e dizer eu sou o banco X, eu sou a seguradora Y. Isso não pode acontecer. A entrada no mercado, ela precisa ser organizada, precisa passar por um sistema autorizativo, o plano de negócio precisa fazer sentido para que o supervisor ele tenha condições, possa ter conforto, né, de conceder aquela autorização, porque é o que eu falo, é a captação da poupança popular, uma vez que está em operação, e a mesma coisa a saída,
né? Tanto é que a lei e o ordenamento confere às entidades do sistema financeiro, aos bancos, às seguradoras, entidades de previdência, um sistema de liquidação diferenciado. Não vigora para a gente o sistema de liquidação ordinário que ocorre no Poder Judiciário Estadual nas varas de falência. A liquidação ela é extrajudicial, ela é um acompanhamento especial, é um acompanhamento técnico, onde o próprio órgão supervisor, ele de fato é ele que promove a liquidação. Ele, além de ser o órgão processante, a SUSEP, o Decreto-Lei 73 conferiu à SUSEP não só o poder de processar a liquidação, mas como dela própria executar com seus próprios agentes. Por quê? Porque o pagamento do passivo técnico precisa ocorrer a tempo e a contento, né? E tocando nesse assunto, a gente zela tanto por isso, e eu posso dizer que desde 2016 a gente não tem nenhum evento no mercado segurador, nenhum evento de liquidação, nenhum evento de regime especial, não houve nenhuma intervenção, sequer uma direção fiscal, uma fiscalização especial aconteceu no nosso mercado. Então, desde 2016, nós estamos há 8 anos com o mercado absolutamente tranquilo e saneado, com todas as seguradoras dentro dos parâmetros regulamentares exigidos pela legislação de prudência. Então, falando sobre isso, por que e aí esse fenômeno das associações, ele cresceu muito rápido, e a SUSEP, diante desse quadro, desse cenário que eu coloquei, a SUSEP, ela se viu, vamos dizer assim, compelida a tomar providências. Ocorre que a lei não confere à SUSEP poderes especiais para simplesmente fechar uma entidade que esteja funcionando sem autorização. Em razão disso, a SUSEP, a partir das denúncias que ela recebia ou do conhecimento do funcionamento desse tipo de entidade, a SUSEP ajuizou na Justiça Federal centenas de ações civis públicas, muitas delas aqui aqui na jurisdição da Terceira Região. Eu tenho certeza que muitos de vocês já viram, pelo menos, né, podem ter atuado em pelo menos uma dessas ações durante a jurisdição profissional de vocês. O que se observa é que a SUSEP viu essa necessidade de se recorrer ao Poder Judiciário para, no âmbito civil, tentar o fechamento dessas associações, principalmente daquelas, porque a grande maioria das denúncias que nós recebemos eram de associações que não funcionavam adequadamente, que não cumpriam os contratos. Aliás, os contratos com muitas deficiências, não só terminológicas, mas assim, com muita falta de informação adequada ao consumidor, contratos por vezes leoninos. Então a SUSEP atuou principalmente naqueles casos em que se caracterizava uma operação, a nosso ver, de natureza securitária, que era danosa efetivamente à população. Também a SUSEP, além do ajuizamento das ações civis, também comunicava ao Ministério Público Federal, visando ali a aplicação do artigo 16 da Lei 7492, da Lei de Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. No entanto, a resposta estatal ela não foi suficiente ou não foi adequada para lidar com essa situação, e tudo isso cresceu, né? A participação dessas entidades no mercado cresceu muito. Então, ao fim e ao cabo, o que nós observamos foi que a efetividade dessas medidas, que eram as medidas que a SUSEP poderia tomar, e que o Estado brasileiro não conseguiu dar a resposta que talvez precisasse dar. Ou então que o fenômeno, de fato, ele tinha uma força maior do que a força da resposta estatal. Então, o que nós observamos é que a atuação estatal, ela não evitou o crescimento, né? E muitas vezes o que a gente observava é que quando a gente conseguia um provimento do Poder Judiciário no sentido do fechamento de uma entidade, ela abria em outro endereço, com outro nome, levava a carteira. Então, assim, o fenômeno ele cresceu de tamanho e ficou grande demais para ser manejado com essa instrumentação clássica. E aí veio a ideia de pensar em, de fato, acolher esse mercado, buscar o acolhimento desse mercado. Para isso, o deputado falou muito bem, é necessário a intervenção estatal, é necessário não só uma lei, mas uma lei complementar, né, que necessita aí de um quórum
qualificado no Congresso Nacional, porque é assim que diz o artigo 192 da Constituição, né, tamanha importância do sistema financeiro como um todo, que qualquer modificação mais importante ou estruturante necessita de lei complementar. E aí, qual que foi a dificuldade? O que a gente tem enfrentado, o que nós temos observado nesse processo? Que essa regulamentação, essa regularização, com base no modelo associativista, utilizando simplesmente o modelo associativista, ela se mostrou inviável do ponto de vista jurídico. Por quê? Porque a Constituição Federal, o artigo 5º, traz ali uma série de liberdades para o segmento associativo que tornam a supervisão sobre entidades associativas absolutamente inviável. Então, a plena, como eu já falei, né, além da plena liberdade de associação e desassociação, a Constituição garante a criação das associações independentemente de autorização estatal, proíbe interferência estatal no funcionamento e também não dá esse poder da saída organizada para um órgão regulador. A própria Constituição fala que somente o Poder Judiciário, somente com decisão judicial é que a operação de uma associação pode ser suspensa ou pode ocorrer a sua dissolução compulsória, né? E aqui eu falo, é muito importante, muitas vezes, eu li que o Banco Central, eu não consegui ler a matéria, mas o Banco Central me parece que liquidou 2 instituições essa semana. Muitas vezes não dá para esperar o provimento judicial. O ministro lembrou bem, o caso do Lehman Brothers. O governo norte-americano piscou um dia, na segunda-feira o banco estava quebrado. Então, a gente por muitas vezes não pode esperar, né? Quando já aconteceu de eu participar do Banco Central chegar 4h30 da tarde, ligar na SUSEP e falar, olha, nós vamos liquidar um banco que tem uma seguradora e a seguradora precisa ser liquidada também. E essa decisão precisa ser tomada entre 6 horas da tarde e meia-noite para estar no diário oficial, porque o liquidante precisava estar lá no outro dia, né? Para tentar proteger o que faltou ali da poupança popular. Então, isso acontece. Então, é importante que a gente trabalhe e atue com uma entidade que tem uma forma jurídica que viabilize a atuação e o controle. Como eu falei, a gente está desde 2016 sem nenhum evento, mas se precisar, a gente vai precisar atuar, né? Enfim, o que nós observamos também é que muitas dessas associações, elas, e o ministro Gurgel falou muitíssimo bem, elas são empresas, né? Há uma atividade empresarial ali, há uma atividade lucrativa e empresa precisa ser tratada como tal, né? Então, muitas vezes, até em conversa, em debates, ele se traz, não, mas essa associação é minha. Bom, a associação deveria ser dos associados, não sua, né? Enfim, então, essa situação precisa ser resolvida. O empresário, ele precisa ser tratado como tal, ele precisa assumir o risco empresarial como tal, é como a Constituição determina e como o Código Civil coloca. Empresário, assuma o risco empresarial, né? Então, nós precisamos de um regime que possa garantir a livre iniciativa, e se o deputado Vinícius falou que há uma falha de mercado no sentido de que muitos desses automóveis que são protegidos nessas entidades, eles não têm, vamos dizer assim, interesse para o mercado segurador, muitas vezes são automóveis com mais tempo de uso, ou são riscos que o mercado prefere não assumir. Então, se há uma falha de mercado a ser tratada, e se quem tem interesse em tratar essa falha é o empresário, que seja tratado como tal, né? Então, isso também pesou muito aqui na nossa discussão e no nosso diagnóstico sobre esse problema. E é uma outra questão também, é uma realidade. Nós temos aí, como foi falado, aproximadamente 8 milhões de pessoas e milhares de ações judiciais, milhares de direitos, deveres, ativos, passivos, há toda uma economia de 15 bilhões de reais por ano que está funcionando. E não dá para jogar isso para debaixo do tapete. Então, a gente tem um desafio muito grande, a SUSEP, o governo, o Poder Legislativo e também o Judiciário, eu acho que o Estado brasileiro como um todo, um desafio muito grande para tentar solucionar essa questão da melhor maneira possível. E foi com base nisso
o deputado mencionou bem, né, já tramitava no Congresso Nacional o projeto de lei 519, o projeto de lei complementar 519, e o governo encaminhou no começo do ano passado o projeto de lei complementar número 101, propondo em 2 singelos artigos uma tentativa de solução para o problema, né? A estratégia do governo ali foi encaminhar um projeto enxuto para que do ponto de a regulação pudesse complementar as disposições legais, né? Mas o Poder Legislativo, eu acho que também com muita sabedoria, acolheu esse projeto, apensou ao projeto mais antigo e está promovendo uma discussão ampla que não envolve somente a SUSEP nem as associações, mas, como ele falou, as próprias seguradoras e diversos outros setores econômicos que têm interesse nessa matéria, em torno de um grande projeto que tende a ser uma verdadeira reforma no próprio Sistema Nacional de Seguros Privados. E eu acho que, para ficar por aqui, quando essa proposta de diálogo veio, o deputado Vinícius procurou a SUSEP para conversar e para nos ouvir, o que nos deixou bastante satisfeitos, né, com essa possibilidade de participar da construção, da solução de um problema absolutamente complexo, que não é só de seguro e nem de proteção, mas ele envolve diversas outras questões importantes. O que a SUSEP colocou como diretriz e levou para o deputado no sentido de que seria essencial, né? Então, trazer segurança para o consumidor, e aqui a gente está falando de aspectos de conduta, como a entidade que vai se relacionar com aquele cidadão que precisa proteger o seu automóvel, como ela vai se portar diante dele, como ela vai cumprir o contrato, em que tempo, em que modo, que tipo de informação. Então, aqui a gente está falando de deveres análogos aos deveres da relação consumerista. Aspectos de conduta, aspectos prudenciais, tudo aquilo que garanta a segurança técnica, a saúde econômico-financeira da entidade para ela honrar o contrato e o contrato cumprir a sua função social, e também aspectos de governança, né? Porque, como eu falei, é a governança das entidades que faz com que o aspecto prudencial, a solvência seja garantida e a boa conduta seja observada. Temos buscado também fazer sugestões no sentido de integrar e harmonizar esse segmento, essa operação, com o segmento de seguros e resseguros. De que maneira? Nós entendemos que esse segmento de rateio de despesas, essa operação ou essa espécie de garantia, ela precisa estar restrita a bens disponíveis, né? Ao patrimônio, né? Então, nós não pretendemos, e o projeto eu acho que tem esse viés, que esse sistema de rateio funcione para garantir indenizações sobre a vida, né? Sobre interesse pessoal de ninguém. Então, é simplesmente uma garantia patrimonial daquele que opta por assegurar o seu próprio bem naquele segmento. É esse aqui a linha de corte. Então, a pessoa que optar por esse sistema, pela proteção patrimonial, ela vai poder complementar essa garantia com uma seguradora que, sim, aí tem a expertise e tem, vamos dizer assim, toda uma construção jurídica de mais de 500 anos relacionada à garantia da vida do passageiro que tiver no automóvel ou do terceiro que, por acaso, for acidentado na relação de trânsito. Também permitiremos, do nosso interesse para a correta dispersão e pulverização dos riscos, a cessão de riscos dessas entidades para resseguradores, né? Tanto seguradores podendo garantir uma parte da operação, não só essa parte do contrato sobre a vida e sobre terceiros, mas também ajudar na garantia e na sustentabilidade dessas novas entidades. Também o projeto ele tem a virtude de reduzir o gap de proteção securitária no Brasil. Como eu falei, são 8 milhões de veículos que hoje têm uma relação contratual que está à margem do controle estatal, né? São 15 bilhões de reais por ano que está à margem do controle estatal.
O gap de proteção no Brasil, a SUSEP estima em torno de 400 a 500 bilhões de reais por ano. Tá? Então, o mercado segurador ele tem condições, a nosso ver, aqui no Brasil, se o Brasil conseguir a penetração que outros países, como a Austrália, a África do Sul, e não vou nem falar de China, Japão, enfim, mas o mercado segurador ele tem condição de praticamente triplicar aqui no Brasil. A proteção precisa aumentar. Como eu falei, lá no Rio Grande do Sul, em torno de 15%, se chegarmos a 20% de proteção das perdas, já vai ser um número excelente. Mas isso pode chegar a 50%, pode chegar a 60%. Né? Então, o projeto também tem essa virtude de trazer para o mercado regulado, reduzir o gap de proteção. Né? O fato de nós estarmos buscando e propondo sugestões de integração também e harmonização evitaria arbitragem regulatória, concorrência predatória. Como eu falei, será essencial separar a atividade empresarial da dinâmica mutualista. Também será essencial que a SUSEP tenha condições de fazer uma boa supervisão sobre esses novos agentes, né? Então, amplo acesso à fiscalização da SUSEP, e essa atuação da SUSEP, o governo já está se preparando para isso. Nessa semana, ontem, foi autorizado um novo concurso para a nossa instituição, mais 75 analistas que tendem a trabalhar na supervisão, na fiscalização. Também objetiva, por fim, a resolver aqui uma questão tributária, né, buscar essa justiça tributária para que os segmentos possam trabalhar com justiça, e eu acho que seriam essas aqui as minhas considerações sobre o tema. Agradeço muito. Antes de passar a palavra para a desembargadora e diretora da Escola da Magistratura, eu gostaria de agradecer mais uma vez, presidente Muta, ministro Gurgel, ministro Paulo Sérgio, deputado Vicente, corregedor, doutor Nelton, muito obrigado pela participação de todos, muito obrigado por nos receber aqui nesse tribunal que é o maior tribunal do país, né, em extensão, e acho que em número de processos também. E tanta eficiência que nós encontramos aqui, e queremos mostrar essa eficiência também para o Brasil todo. Doutor Queiroz, muito obrigado pela participação, e para encerrar o nosso evento, o ministro Gurgel quer dar uma palavrinha e depois a palavra da doutora Marisa. A desembargadora Marisa, eu vou pedir, são duas breves observações. Primeiro, Tiago, você vai ter que mudar o Conversa com o Judiciário, que já tem mais de uma centena, Conversa com o Judiciário Legislativo, que hoje esteve presente aqui. É importante, né, que as instituições estejam conversando. E segundo, fazer uma pergunta. A desembargadora Marisa me disse que, na verdade, aqui há pessoas do Brasil todo, não só de São Paulo, do Brasil todo. Aí eu vou fazer uma pergunta. Tem da minha querida cidade natal, da minha querida UFRN, alguém? Que coisa legal. Sejam muito bem-vindos. E vou fazer um registro. O Tiago disse que eu era professor da UFRN. A UFRN está no meu coração. Mas eu estava há 9 anos dando aula na UNB e agora fui redistribuído para a UNB. Então, para vocês não pensarem que eu sou professor fantasma, eu faço esse registro. Desembargadora Marisa. Então, todos muito bem acolhidos, por óbvio. É uma alegria estar aqui. Volto a dizer, me lembro dos anos de 1993. Sou muito velho não, pessoal, porque eu sou juiz desde os 23 anos de idade, tá? Então, sou de 69, fui primeiro juiz do trabalho e ainda em 93, já tinha completado 24, juiz federal. Então, é uma alegria estar aqui, através de vocês, relembrando desses tempos, e transmito o meu abraço em especial para aqueles que são de Natal e da minha UFRN. Me disseram que tem a filha de um amigo e colega de Ricardo Tinoco. Se tiver aí, manda o meu abraço. Olha aí, ó. Manda o meu abraço para Ricardo Tinoco. E tem aluno aqui meu também, olha só, que alegria. Fazer um registro. Quando a gente passou no concurso, eu, juiz federal, Ricardo, juiz de direito, e mais 2 amigos procuradores do trabalho, a gente montou um cursinho. Eu tinha 23, 24, montou um cursinho para dar aula. E o cursinho começou a dar certo, a gente começou a ganhar dinheiro,
Aí eu passei para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, eu disse, não, vou fazer o sacerdócio. Eu vou ganhar pouco, mas eu quero ser professor da Universidade Pública que me formou. E aí terminou a gente deixando o cursinho. Mas diga, Ricardo, que eu mandei meu abraço e ao meu aluno também, todos aí. Quem é meu aluno? O nome que eu não estou... Ó, olha só, Leôncio, muita alegria, viu, de estar reencontrando aí a turma das minhas raízes, da minha FRN, mas sintam-se todos obrigados, sintam-se todos abraçados. Olha só, puxa vida, que alegria estar encontrando-os. Desembargadora Marisa, obrigado, viu? Desembargador Muta, nosso presidente, ministro Gurgel, ministro Paulo Sérgio, deputado Vinícius Carvalho, doutor Carlos Queiroz, e Tiago, né? Tiago Salles. Foi uma honra para a EMAG tê-los aqui hoje, aprendemos bastante, uma matéria que para nós é um mistério, né? Mas eu confesso que fiquei mais assustada do que já tinha com essa questão dos seguros agora. Vou pensar melhor todas as vezes que pensar num seguro. Mas digo ao Tiago, da revista Justiça e Cidadania, que a EMAG está à disposição para parcerias, outros cursos, sempre que for possível. E agradecer a todos por terem vindo, por trazerem tanto conhecimento para todos nós. E com relação a apenas uma coisa que me lembro do ministro Gurgel, o ministro Gurgel é sempre convidado para congressos de direito previdenciário. E ele faz o maior sucesso, porque ele consegue fazer com que, às vezes, 1000 pessoas, né, num auditório, permaneçam ali prestando atenção no que ele fala, justamente por essa ginga que ele tem, né, essa facilidade de se comunicar. Então, ele faz isso até no de tributário, imagine só. Consegue fazer com que todos fiquem prestando atenção. Parabéns a todos os nossos palestrantes de hoje. Parabéns, Tiago. Passo a palavra para o encerramento para o doutor Carlos Muta. Bem, depois de tantas falas autorizadas, né, emotivas, né, e aí dizendo ao ministro, São Paulo é onde todos os brasileiros se encontram, e é um caldeirão de culturas, de pensamentos, de visões. Isso torna a nossa região muito rica. Então, são todas as regiões aqui na terceira região, isso é uma alegria imensa. Disse um pouco mais cedo, ministro, que nós temos aqui em São Paulo, na terceira região, melhor dizendo, a alegria e a satisfação de representarmos também o Mato Grosso do Sul, que é um estado pioneiro em vários aspectos, com uma diversidade cultural, uns desafios econômicos, políticos diversos. Isso só nos enriquece. Então, os seus alunos que estão aqui e os alunos de tantos outros professores, de tantas outras localidades e universidades, são todos bem-vindos, porque os acolhemos com grande satisfação, muita alegria, sabendo da brasilidade rica que nos une a todos e do propósito que temos aqui de prestar um serviço público de qualidade para essa população imensa do país. E essa satisfação é que compartilhamos neste momento, nesta aula, nessas exposições que aqui tivemos, aprendemos sobre tantos assuntos diferentes, tantos assuntos que nos fazem refletir sobre a importância de dialogar permanentemente com o Legislativo, com o Executivo, com os órgãos da Administração Superior da Justiça, e isso só nos faz cada vez mais ricos e nos traz muito mais responsabilidade social, política com o país. É uma alegria ter sediado esse evento, gostaria de convidá-los para que retornem em outras ocasiões, para que nós possamos manter vivo esse contato institucional fortalecedor da nossa instituição e também da riqueza do nosso país. Muito obrigado a todos e declaro encerrado o presente encontro. Muito obrigado.